Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma grande honra, uma satisfação ter você aí para nos acompanhar em mais este encontro. É o nosso 26º encontro e dentro deste canal, dentro deste programa Pense Nisso, nós estamos tratando de uma série muito importante para a nossa consideração. Ela tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E estamos estudando em todos esses encontros e, a propósito, o motivo da existência deste canal é o estudo da Bíblia. Os temas que extraímos são baseados nas profecias, principalmente para o tempo que estamos vivendo, e as orientações de Deus são muito importantes a respeito desse período que consideramos ser o final da história terrestre. E precisamos estar cientes e embasados nessas orientações de Deus se realmente quisermos ser vitoriosos contra todos os males, contra todos os dardos inflamados que Satanás lança sobre nós. Satanás, o inimigo de Deus, o anjo que outrora adorava a Deus, foi expulso do céu e agora, sabendo que pouco tempo lhe resta, está com fúria redobrada e ele vai empreender todos os seus ataques sobre nós e precisamos então estar protegidos nas orientações de Deus e na presença de Deus através da nossa devoção. Então, é muito importante que você esteja aí para nos acompanhar. São os assuntos que nós estamos trazendo em todos os nossos encontros e é para preparar eu e você para que juntos possamos ter a vida eterna que Jesus, com tanto amor, nos oferece e já demonstrou isso lá na cruz do Calvário. Bem, nós hoje gostaríamos de falar sobre a união que caracteriza os poderes do mal e os poderes do bem, ou o poder do bem. Porque, na verdade, Satanás ele tem unido os seus agentes, unido os poderes que realmente fazem a diferença no mundo, poderes de âmbito global, no sentido religioso, também no sentido político, no sentido econômico, como no sentido científico. E em todas as áreas, militar, cultural, social, em todas as áreas, Satanás ele tem arregimentado o seu exército para conflitar com Deus agora no tempo do fim. Mais do que nunca, ele está ajuntando aqueles que lhe pertencem para a batalha final. E Deus também tem os seus que estão se unindo. E a diferença entre um grupo e o outro, entre um exército e outro, a cada dia que passa, tem se tornado mais latente, mais destacada, e nós temos que tomar uma posição o quanto antes. De que lado nós vamos lutar nesta guerra, neste conflito final? Então, o que é importante nós considerarmos no encontro de hoje? Nós já temos falado de todos esses poderes que Satanás tem usado aí ao longo da história, no terreno político, religioso, através da economia e assim por diante. E sobre a economia nós vamos falar um pouco mais aí no encontro para frente. Mas Deus é o autor da paz. Deus é o autor da união, da confraternização. E quando nós olhamos esta união que está acontecendo no mundo, em todos os setores, de todos os poderes, nós, às vezes, por falta de orientação, por falta de conhecimento da palavra de Deus, nós ficamos comovidos, nós ficamos emocionados e sem a verdadeira luz da palavra de Deus, nós passamos a apoiar e até a fazer parte, a promover esta união global que está acontecendo no mundo. Porque justamente o termo de união, a frase ou a mensagem sobre paz é algo que comove, que mexe e que nos desperta o lado melhor de cada ser humano. Mas existe um pensamento que diz, a mentira, quanto mais próxima da verdade, ela mais se torna perigosa. E é nisso que Satanás se vale. Ele é uma contrafação do bem. E é por isso que ele consegue enganar. Ele não é original, Satanás. Ele se utiliza daquilo que é de Deus
para poder usar como isca, como brilho, para atrair as pessoas para o seu engano, ou para os seus enganos. E o que nós temos que esclarecer nesse encontro de hoje? Existem dois exércitos que falam praticamente as mesmas coisas, mas têm direções diametralmente opostas, direções totalmente divergentes de um exército para com o outro. E nós vamos analisar então como que a união de Deus funciona e vamos mostrar um pouquinho mais daquilo que já temos falado em vários encontros, como que é essa união que Satanás está realizando nesses últimos dias, para o conflito final que você encontra ali em Apocalipse capítulo 16, a guerra do Armagedon. O fato é que as coisas estão se definindo. E para começar então, já temos falado em vários encontros sobre a união que Satanás está fazendo dos poderes do mundo e está comovendo milhares de pessoas, justamente porque o termo união, o termo de paz, comove. Mas nós gostaríamos de explicar o lado da união de Deus. Vamos falar como que funciona a união de Deus na introdução do assunto de hoje e depois voltaremos a falar daquilo que já temos falado nos encontros anteriores, da união que Satanás está formando neste mundo. E para começar então sobre aqueles que estão se unindo em Deus, que estão cumprindo realmente o desejo de Deus, vamos ver o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz a respeito de como isso funciona. Eu estou com a Bíblia aqui, se você puder ter uma Bíblia, para acompanhar a leitura dos textos que serão citados aqui nesse encontro, isso será muito proveitoso. E o primeiro texto, então, que nós vamos mencionar está em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 22. Vamos ler e vamos considerar essas palavras que diz o seguinte, que diz assim. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma. Então veja, a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso ser, deve estar purificado. Já começou com essa informação, esse versículo. Como que a nossa alma é purificada? Continua o verso. Pela vossa obediência à verdade. Então a nossa alma é purificada na submissão à verdade, pela obediência à verdade. E o que é a verdade? Lá na oração sacerdotal, Jesus com seus discípulos, orando ao Pai a favor dos seus discípulos, aqueles, como também a todos até o fim da história deste mundo, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é as Escrituras Sagradas. E aqui está dizendo que nós vamos purificar as nossas almas, o nosso íntimo, o nosso ser, pela nossa obediência à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E continua o texto dizendo, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui está definindo como que é possível o amor íntegro, o amor totalmente puro e desinteresseiro. Aquilo que a Bíblia no grego define como o amor ágape, o amor totalmente destituído de egoísmo, de interesse próprio e de ressentimentos e de qualquer tipo de sentimento antagônico, o amor verdadeiro. Mas isso só é possível através da palavra de Deus, que nos lava, que nos purifica, porque as orientações de Deus têm esse poder sobre as nossas vidas. E é por isso, voltando lá a São João 17, verso 17, é por isso que Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Inclusive, nessas palavras ali da oração sacerdotal de Jesus, em São João, no capítulo 17, todo esse capítulo, ali ele fala muito sobre a unidade. E a unidade que provém da mente do Criador, aquele que nos criou, com o homem, com a criatura. Então, a unidade que Jesus, na oração, citou ali, ele disse o seguinte, Pai, que todos, assim como eu estou unido contigo, nós somos uma só pessoa em unidade, em concordância, em harmonia, que assim os discípulos sejam conosco. Do jeito que Deus, na criação, nós, no nosso primeiro encontro aqui falamos, nos primeiros encontros aqui desta série,
na introdução, nós havíamos dito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eles criaram o universo em perfeita harmonia, em perfeita concordância. Há uma unidade muito íntima, muito estreita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa oração sacerdotal, Jesus falou que todos sejam um, assim como eu e tu, Senhor, ó Pai, somos um. Lá em São João capítulo 17, você encontra esta menção de unidade com base na palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Os discípulos, aqueles que seguem a Deus, que seguem o Criador, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já havíamos mencionado muito isso lá em São João capítulo 5, o verso 39. A nossa vida eterna, para vivermos com o Criador eternamente, depende do que está na Bíblia. E lá nesse texto diz assim, que todos nós devemos examinar as Escrituras. E as palavras citadas por Jesus são exatamente estas. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós vemos então a Bíblia defendendo de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, o fato de que a unidade da parte do nosso Criador, da parte do nosso Deus, depende das orientações contidas nas Escrituras. E assim como Cristo veio a este mundo e viveu de uma forma exemplar para cada um de nós, como que devemos estar, como que o homem deve estar em conformidade com o Pai, com o coração, com os conceitos do Pai. Então Jesus, dando esse exemplo, ele fez então essa oração, fazendo com que nós pudéssemos alcançar o mesmo nível de paz, de amor, de confraternização, o mesmo nível que ele teve com o Pai, através da obediência à palavra de Deus. Então, depende muito daquilo que Deus nos ensina para que possamos, de fato, sermos unidos, ou nos unirmos. Eu lembro no meu casamento que o pastor que fez o cerimonial, ele havia dito no final da sua cerimônia, da sua palestra, ele havia dito que eu e a minha esposa poderíamos esquecer de tudo que ele havia dito em todo o seu sermão. Mas ele pediu para que não esquecêssemos da ilustração que ele estava dando ali para finalizar a sua pregação. Ele disse que nós sempre nos lembrássemos de que a relação dos seres humanos com o Criador deve ser como no formato de um triângulo. O triângulo tem o ápice dele, a ponta que representa onde está Deus, e a ponta onde se estreita, onde se encontra o triângulo, as partes do triângulo. E nós, eu e a minha esposa no caso, nós estávamos na base desse triângulo, um numa ponta e o outro na outra ponta. Isso significando as nossas diferenças. Estávamos separados pelas nossas diferenças. Os costumes, os hábitos, a maneira de crer, de enxergar as coisas, as influências que nós recebemos no curso do nosso desenvolvimento, cada um recebeu influências diferentes e desenvolveu uma personalidade oposta ou diferente da outra pessoa. Mas aqueles pontos que ainda fazia com que nós nos identificássemos poderiam, o que estava fazendo com que pudéssemos nos casar. Porque quando há identificação, a compatibilidade nas pessoas, elas se identificam. E nessa identificação elas se unem. E a despeito das nossas diferenças, havia ainda esses pontos de compatibilidade entre eu e a minha esposa. E deveríamos aproveitar isso, ele disse, para unirmos cada vez mais no curso do nosso viver, do viver a dois agora. E ele explicou como isso iria funcionar. A partir do momento que nós tivéssemos o mesmo propósito de nos aproximarmos de Deus, através do estudo da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com Deus, nós, consequentemente, iríamos nos aproximar de Deus e nessa aproximação iríamos nos unir. Iríamos estar junto de Deus e assim a nossa união seria perfeita. Enfim, ele pediu para não esquecermos desta ilustração.
e eu esqueci de fato, a minha esposa também esqueceu, tudo que ele havia dito nas outras comparações ou nas outras palavras que ele disse no nosso casamento, mas esta ilustração ficou gravada em nossas mentes. Está vívida na minha mente este quadro que eu aplico agora para a nossa realidade. A realidade de que a verdadeira união só acontece entre todas as pessoas nos 4 pontos cardeais deste planeta. Elas só vão ocorrer verdadeiramente se todos se voltarem para a verdade. E eu já disse aqui em São João 17, verso 17, Jesus deixou bem claro, a palavra de Deus, as escrituras sagradas é a verdade. E fora isso, o amor é efêmero, é um amor camuflado, na verdade, não é um amor verdadeiro. Não é um amor real conforme Deus ou Jesus demonstrou, o amor incondicional. Por que não é um amor verdadeiro? Há uma pergunta que você encontra lá em Amós, no capítulo 3, verso 3, que é para despertar reflexões para nós. Ela diz uma realidade no universo. E a pergunta, na verdade, já tem a sua resposta embutida ali. É uma pergunta ali, o verso Amós 3, verso 3, é uma pergunta que já tem a resposta e diz assim: porventura, podem 2 pessoas em desacordo andarem juntas? O fato de haver desentonação, haver controvérsia, pontos de vistas divergentes, na verdade não há realmente como haver uma unidade profunda, íntima e verdadeira. Esses diferenciais, em especial eu digo, no sentido de coisas grandes, no sentido de fé, no sentido de visão a respeito do nosso Criador. Porque é isso que importa. O homem veio de Deus e ele precisa ter uma visão verdadeira a respeito de Deus. É por isso que Jesus, você encontra em alguns pontos aí da Bíblia, e Jesus também chegou a citar, que a verdadeira fé, o verdadeiro amor, o verdadeiro interesse que Deus espera do homem é que conheçam ao Pai e ao Filho que foi enviado para salvar a humanidade. Então, é conhecer. E quando nós conhecemos o nosso Criador, esse é um tema que realmente une. Quando todos têm o mesmo ponto de vista nessa direção, a respeito do Criador e da vontade do Criador. Porque dele viemos e dele nós dependemos. Então a Bíblia deixa bem claro este fato. Se eu não me engano, isso está lá em Atos, no capítulo 30, no capítulo 17, verso 30, ou verso 27. Atos 17, ou verso 27, ou verso 30. Enfim, entre esses versos, ali está dizendo que em Deus nós existimos, vivemos e nos movemos. Então tudo demais é secundário. E as outras coisas podem até ter divergências, ter direções opostas. Mas a partir do momento que o homem perde de vista o seu Criador e Cristo Jesus, que morreu para salvar os seres humanos, quando o homem não tem essa visão a respeito desta verdade, aí não há como ter realmente uma união sólida. É tudo de forma efêmera, é fictícia, é aparente. Mas os homens trabalham numa união. E a união que eles estão trabalhando não se preocupa em realmente com respeito à identidade desse Criador, à vontade desse Criador. E assim os homens estão buscando seguir os impulsos do seu coração. Aquilo que a sua mente diz a respeito da sua origem, daquele que o criou, ou de como eles vieram à existência, isso na verdade, eles estão se perdendo porque estão buscando os seus próprios conceitos. O mundo todo vai se perder porque não busca conhecer o Criador. E quando nos 4 pontos cardeais, os homens que se preocupam com a verdade, em conhecer a verdade, o Espírito Santo dá um jeito para todas essas pessoas dos 4 pontos da terra. Não importa a nação que vive, a idade que possui, não importa os costumes, não importa a natureza que herdou da família, o quão corrupto, quão cruel, quão mal seja, Deus consegue, na verdade, transformar todas as pessoas e levá-las a conhecer a verdade, desde que elas
busquem saber a respeito, de que elas realmente tenham interesse a respeito do seu Criador. Isso você encontra como comprovação do que eu estou falando aqui, lá em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 13. Porque ali você encontra Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, através da Bíblia, em várias partes da Bíblia, está querendo fazer com que nós tenhamos revelações a respeito do seu caráter, a respeito da sua pessoa, a respeito da sua vontade. E temos então a Bíblia em nossas mãos para que isso se torne possível. As pessoas que já morreram e morreram com fé, uma esperança discordante do que está na Bíblia, mas eram pessoas íntegras de caráter, que Deus fez com que elas fossem fiéis àquilo que elas conheciam, mas uma fidelidade, na verdade, voltada pelo lado moral da lei de Deus. Qual que é a lei moral da lei de Deus que ele colocou no coração de todos os seres humanos? E quando eu digo todos os seres humanos, eu faço referência até o mais primitivo dos índios, que não teve contato com homem branco nenhum, não teve contato com nenhum tipo de civilização, mas existe uma lei moral que Deus colocou no coração de cada ser humano, diferentemente dos animais. E o que é essa lei moral? É a lei que diz respeito ao discernimento entre o certo e o errado, entre o fazer o bem e o fazer o mal. Então, isso, qualquer ser humano, não importa qual seja, ele traz no seu coração essa lei que distingue o certo do errado. Isso vem de Deus. Então teve muito, até hoje, ou já aconteceu desde o início da história deste mundo, milhares, milhões, bilhões de pessoas que já morreram sem ter o conhecimento nenhum da Bíblia, sem saber nada sobre Deus, o Criador mesmo, conforme a Bíblia diz, sem saber nada sobre Jesus. Ainda hoje, se você for visitar alguns países do Extremo Oriente, lá na Índia, no Tibete, na China, enfim, lá para aqueles lados do Extremo Oriente, muitos deles, se você citar o nome de Jesus para essas pessoas, eles não vão ter a menor ideia de quem é essa pessoa. Eles não vão saber se é um estadista, é um filósofo, é um cientista, um escritor. Para eles, eles não têm noção. Mas muitos desses vão se salvar. Por quê? Porque Deus colocou no coração de cada ser humano o senso da lei moral, que nós chamamos de lei moral. É a ciência entre o certo e o errado. E essas pessoas, pela voz de Deus, muitas delas preferem seguir esse lado moral. E quando ela segue esse coração, esse lado do amor da parte de Deus, faz o bem ao próximo e procura fazer aquilo que o coração diz que isso é o melhor, quando essas pessoas seguem isso, só Deus pode fazer com que uma pessoa dessa não entre para o céu. Em outras palavras, eu quero dizer, só Deus pode julgar precisamente. Homem nenhum pode ter o direito de dizer, não, essa pessoa, por crer desse jeito, vai para o inferno. Por crer dessa maneira diferente da Bíblia, está perdida. Deus não vai considerar ser humano algum conforme nós costumamos a considerar. Deus vai considerar se essas pessoas foram fiéis àquilo que chegou a elas, aquilo que o seu coração conseguiu entender. O fato é que nós estamos vivendo no tempo em que a verdade deve ser cada vez mais manifestada, deve ser mais declarada, deve ser mais conscientizada aos seres humanos, porque Satanás ele está querendo tirar proveito da nossa falta de conhecimento da Bíblia e nos afastar da lei de Deus em todos os sentidos. E ali ele vai fazer com que se cumpra aquilo que as profecias de antemão já nos revelaram. Olha o que seria no tempo do fim da reação daqueles que não ouvem a voz de Deus em seus corações. Então, há uma reação que você encontra lá em São João, capítulo 16. Por incrível que pareça, a reação normal das pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus, estão em desobediência à palavra de Deus, a reação é o que nós lemos aqui. São João 16, 1 a 3.
Diz assim: Tendo-vos dito estas coisas tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. É Jesus que está falando aos discípulos. E ele continua o verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai e nem a mim. Então aqui está, mais uma vez, reforçando qual que é o problema daqueles que não conhecem o Pai e nem a Cristo Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade que veio porque o Pai enviou para que morresse em nosso lugar. Então, por não conhecer a Deus, o seu Criador, o seu Salvador, o seu mantenedor, as pessoas elas tomariam atitudes agressivas, atitudes radicais contra aqueles que pensam diferente. E por que tomaria essa atitude, conforme Jesus falou aqui, atitude de perseguir, torturar e matar, e ainda achando que estarão fazendo uma oferenda a Deus? Por que teriam essa atitude dessas pessoas? Porque eles não aceitariam uma oposição àquilo que eles defendem. Então, você vê a agressividade dessas pessoas em resposta àqueles que são diferentes. Enquanto, na verdade, esses são compatíveis com o raciocínio da terra, ou o raciocínio humano, o raciocínio de líderes terrenos, que não tem nada a ver com a Bíblia, e aqui ele está falando desses que fariam isso seriam os sacerdotes, os líderes de Israel, mas se estende para todos aqueles que se afastam da verdade e negam por orgulho, por arrogância, negam a verdade. Então, essas pessoas, seguindo a sua própria razão, a visão do que é espiritual, elas iriam perseguir aqueles que se submetessem à palavra de Deus. Esses se submetem porque conhecem a Deus. Eles sabem que Deus é aquele que está cuidando, está mantendo, está sendo a providência, e na sua experiência, pessoas dos quatro cantos da terra estão tendo experiência com esse Deus. E sem explicar por um conhecimento didático das Escrituras, por exemplo, sem conhecimento da Bíblia, essas pessoas estão amando a Deus aonde quer que elas estejam. E é por isso que Deus tem uma relação íntima com essas pessoas. E essas pessoas vão se separando do mundo e vão se santificando, porque Deus, vendo esta resposta, essa atitude dessas pessoas, Deus vai iluminando essas pessoas e vai tirando elas da terra e vai fazendo o seu exército ao redor de todo o planeta. Nós, sem ser no próximo encontro, no encontro que daremos sequência aí para frente, vamos falar sobre aqueles que vão receber o sinal da besta, conforme está em Apocalipse capítulo 13, e aqueles que vão receber o selo de Deus, conforme está em Apocalipse capítulo 7. E assim o Apocalipse evidencia esses dois grupos no tempo do fim. Aqueles que ficam do lado do mal, do lado de Satanás, o exército dele, e aqueles que ficam do lado de Deus, do exército de Deus. Não importa, então, que país a pessoa vem a morar, se é um país onde a predominância é o paganismo, se é um país onde se predomina o ateísmo, não, se é um país que não tem nenhum conhecimento da Bíblia, a Bíblia ainda não foi ensinada em tal lugar. O fato é que o Espírito Santo vai acompanhar todas as pessoas que têm desejo de conhecer o seu Criador. Pelas coisas pequenas, pelas experiências pequenas da vida, elas, por amor ao convite de Deus, em resposta, porque quem convida, quem chama é o Espírito Santo, que procura despertar o interesse das pessoas a respeito do Criador. Então, essas pessoas, em resposta a esse chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo, o Espírito Santo, então, vai criando situações para que ela vá se aproximando mais e mais da verdade. E aquilo que nós citamos aqui, de Jeremias 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não deixará alma nenhuma perdida neste mundo, principalmente agora no tempo do fim, que Satanás está mais violento, com poder de enganar e com poder de tirar a vida, mais homicida do que nunca, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Deus não vai deixar ovelha nenhuma fora do seu aprisco. Há um texto que eu gosto muito lá em São João,
capítulo 6, se eu não me engano, é o verso 44. É um versículo da Bíblia que Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Deus não vai deixar ovelha nenhuma, fiel nenhum, perdido, querendo conhecer a verdade, e Deus vai fechar as portas para essa pessoa. Por isso que eu reforço aqui, dentro do exército de Deus, porque o seu coração é misericórdia, porque Deus é amor, muitos desses já morreram sem conhecimento da Bíblia, sem conhecimento da verdade, como nós temos o privilégio de ter aqui, porque temos a Bíblia, acesso à Bíblia de forma muito fácil. Mas essas pessoas se salvarão também, porque não é pelas obras, não é pelo conhecimento didático, por conhecimento de ciência que o homem vai ser salvo, mas é porque todos estão debaixo do amor de Deus. É isso que você encontra lá em São João, capítulo 3, verso 16, o verso áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é importante, então, que nós creiamos. É importante que quando o Evangelho chega às nossas mãos, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que nós abracemos a verdade, que tenhamos interesse. Porque o Espírito Santo só interage, só desperta, só desenvolve o conhecimento da luz se a pessoa busca a Deus, se a pessoa pede para Deus. Se ela se isola ou se ela se fecha na sua caixinha, no seu conhecimento, eu já tenho a verdade, e bate o martelo ali, o Espírito Santo não pode fazer nada por uma pessoa. Por mais que a pessoa realmente, que pensa assim, tenha a verdade consigo, o fato é que Deus, ele quer desenvolver essa verdade mais e mais. É como diz lá no livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E então, Deus, quando vier, Jesus, quando voltar a este mundo, está para acontecer isso, ele não vai ter por inocente aqueles que olvidaram, aqueles que viraram as costas ao convite divino, ao convite do Espírito Santo, para que essas pessoas conheçam a verdade. A obra é toda de Deus. É Deus que vai criando situações, vai iluminando a partir do momento que o homem vai se dispondo, vai abrindo a mente e vai aceitando e vai acolhendo Deus em sua vida. Mas os homens vão se perder porque muitos deles, a grande maioria, a grande massa, a maioria dos seres humanos, como a areia do mar, os grãos de areia do mar, de tão numerosa a quantidade de pessoas que vão se perder, isso vai acontecer, infelizmente, porque essa grande maioria não tem essa disposição para a verdade. Principalmente porque a verdade compromete os seus interesses terrenos. E é por isso que Jesus colocou ali um termo de separação. E ele colocou lá em São Mateus, em São Marcos, capítulo 16, os versos 15 e 16, Jesus comissionou os discípulos com as palavras: ide pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então há uma separação aí. Deus, ele fala de amor, fala de unidade, fala de confraternização, de acolhimento, de apego uns para com os outros. No entanto, ele também fala de separação. E é isso que precisamos entender, porque o mundo está querendo tirar a ideia, os Satanás, através dos seus agentes aqui, mesmo rotulado como cristãos, mesmo líderes de grandes igrejas, está usando esses para fazer com que as pessoas pensem: não, Deus é só amor e Deus não vai fazer acepção de pessoas. Jesus não falou, não foi Jesus que disse que quando ele vier, colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, e essas serão salvas? Lá em Apocalipse capítulo 6, ali nos últimos versos, acho que é no verso 13, 14, a partir dos versos 13, acho que é o verso 17, veja lá em Apocalipse, os últimos versos, ali fala, no último verso desse capítulo 6 de Apocalipse, fala que os ímpios vão ficar aterrorizados quando virem Jesus nas nuvens do céu, junto com o Pai, vindo para buscar os seus, e esses vão dizer para que os rochedos caiam sobre eles, de tanto terror que vão sentir. E eles dizem, ali no texto bíblico,
Eles preferem ser soterrados porque chegou o momento da ira do Cordeiro, né? Então chegou o momento da ira do Cordeiro. Satanás tem usado os seus ministros para apagar textos como este. Texto de que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, que fala que esse Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, demonstrando um amor infinito, inigualável em todo o universo, esse Deus não iria separar pessoa alguma. Esse Deus aceita todas as pessoas. No entanto, a Bíblia fala da ira do Cordeiro, fala daqueles que serão separados quando Jesus vier, os bodes das ovelhas. Há um diferencial, sim, e nós temos que entender que lá em Mateus capítulo 10, verso 34, o próprio Jesus deixou bem claro: não penseis que eu vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Então, esse Deus da paz é o Deus da separação. E ele falou ali de uma forma muito declarada, Jesus, de haverá pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, tios, sobrinhos, noras e todos os tipos de parentes. Isso não deve servir de obstáculo para aquele que pretende ser fiel a Deus. Porque Satanás usaria os próprios parentes, aqueles que são íntimos da nossa família, para nos arrastar para longe da verdade. Mas chegará um momento em que será incompatível a fé de um em relação à fé do outro, mesmo debaixo do mesmo teto, que deverá haver essa separação. Então, aquele príncipe da paz que você encontra descrito em Isaías 9, o versículo 6, ou lá em Colossenses, capítulo 1, verso 20, aquele que morreu pela raça humana e reconciliou o universo. Ele criou uma paz em todo o universo, dado a esse ato de entrega de Cristo. Então, esse príncipe da paz, ele fala sobre a separação. Ele fala sobre aqueles que não fazem parte do seu exército, não fazem parte do seu povo. E não pense, então, que o amor acolhe tudo. O amor, ele pode suportar por muito tempo o mal, o erro, o pecado. No entanto, independente de odiar o pecador, a Bíblia fala que Deus odeia o pecado. Porque o pecador Deus ama. Aqueles que são seres humanos e todos os seres criados por Deus, Deus ama da mesma forma, com a mesma intensidade e conforme ele demonstrou lá na cruz do Calvário, morrendo e perdoando a todos. No entanto, ele não aceita o pecado. E então ele ama o pecador, mas o que o pecador, a pessoa faz, isso vai trazer consequências. Ele virá para destruir o pecado. E se a pessoa abraçar o pecado, estiver agarrada ao pecado na sua vida, a Bíblia deixa bem claro, esses irão perecer junto com o pecado. Então, muitas pessoas dizem, olha, você está aí falando uma doutrina, ensinando coisas como se a Bíblia defendesse separação. Isso é uma doutrina do ódio, uma doutrina de preconceitos. Não é isso, eu só estou passando o que a Bíblia diz, de que a verdade é que salva. E Satanás está solto aí, levando as pessoas ao engano para que elas venham a morrer no final. E é bem isso que Jesus disse lá em São João 8, 44, sobre a índole de Satanás. Falou que ele é mentiroso, o pai da mentira, não se firma na verdade, porque ele é o pai da mentira, e ele falou que ele é homicida desde o princípio, porque a mentira resulta na morte. Mentira e engano é uma coisa só que o engano é uma mentira disfarçada de verdade. Então, é uma coisa mais perigosa ainda. Então, ele é o pai do engano, é o pai da mentira, que leva à morte eterna. E quando as pessoas falam daquilo que Deus diz nas Escrituras para a salvação das pessoas, a maioria não aceita. Jesus não falou lá em Jerusalém, pouco antes de ser crucificado, ele disse para a multidão, com prantos, com choro, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos acolher, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Veja, todos os profetas que o próprio Cristo ali nas suas palavras disse, foi ele que enviou. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, significa os profetas que ele enviou
para o povo de Israel, para abrir os olhos deles, para fazer com que eles mudassem de vida, mudassem o seu comportamento, a sua maneira de enxergar, para a salvação deles. Mas qual foi a reação no histórico do povo de Israel sobre esses homens de Deus que Deus mandava justamente para salvar, para protegê-los? A reação deles foi que todos eles foram perseguidos, foram martirizados, foram hostilizados e, enfim, muitos tiveram mortes drásticas. O próprio Jesus, que é a maior dádiva do céu nesse sentido, ele veio e a multidão ficou do lado do pecado, do lado do erro. A multidão gritou ali, que ele seja crucificado, solte Barrabás, mas crucificam. Então, aquele ditado que diz a voz do povo é a voz de Deus, é o ditado mais errado que existe. Mas tem pessoas que não se apercebem disso e veem, percebem, acompanham toda essa movimentação que o mundo, que o povo está a fazer com rótulo de amor e acreditam que isso é obra de Deus. Só essas experiências da Bíblia que mostram que a minoria sempre é a que estava certo e a maioria, sempre a grande maioria, que estava errado. Então por aí nós percebemos dois grupos de pessoas que Deus nos apresenta em várias partes da Bíblia para que possamos ter uma noção da realidade, de como funcionam as coisas. A maioria sempre está errada, porque a maioria segue os impulsos da carne, as inclinações do pecado, e a maioria está se defendendo. Um defendendo o outro, não importa se um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra coisa, um segue uma fé, outro outra fé. Essa unidade na diversidade, isso para eles é o amor que Deus espera que tenhamos, mas a Bíblia joga por terra, desde o Gênesis ao Apocalipse, esse tipo de conceito. E nós temos aqui essas orientações de Deus para que possamos abrir os nossos olhos. Vamos ainda ler o que está lá em 1 João, no capítulo 1, na Epístola de João. João capítulo 1, verso 7, diz assim: se, porém, andarmos na luz, veja, uma condição. Quando eu coloco se, esse termo se é uma condição. Se, porém, andarmos na luz. Agora, como que nós temos que andar na luz? O verso continua. Como ele está na luz, esse ele é Cristo. Então, Jesus viveu a Bíblia, viveu as Escrituras. A frase mais comum da boca de Jesus para enfrentar Satanás, que não se firma na verdade, Satanás. Então, para enfrentar Satanás, era a Bíblia que Jesus usava. Ele dizia constantemente, está escrito, está escrito. Lá em Mateus 4, você tira uma experiência a respeito disso. Enfim, se andarmos na luz como ele está na luz, olha o resultado então. Então mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aqui é um reforço que nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Se nós estamos na luz, firmados na verdade, então nós vamos nos unir e haverá realmente uma sólida união. Aqui colocou como sendo, mantemos comunhão uns com os outros. Então, essa comunhão verdadeira, ela deve estar embasada nas Escrituras Sagradas. E é assim que Deus está criando o seu exército, está mobilizando o seu exército, mas Satanás está criando um outro exército. E ele analisa aqueles que estão se posicionando na Bíblia, estão firmando a sua fé, a sua vida, estão buscando se corresponder com o chamado de Deus, ouvindo a sua voz e se aperfeiçoando nas instruções de Deus. Então, esse grupo que é uma minoria é tido pela maioria que não se interessam com a verdade ou que tem um coração corrompido. Veja, entre esses, você deve estar ciente de que há muitos pastores, muitos líderes, presbíteros, líderes de todas as religiões, de todos os setores do cristianismo, e assim, todos esses, eles, por mais que tenham a Bíblia em mãos, no entanto, muitos desses não estão se firmando na verdade, e têm o coração corrompido, e por isso pregam coisas divergentes da Bíblia. E você pode perguntar, mas quem são esses? São aqueles que estão fazendo parte do movimento global, daquilo que diz respeito ao mundo. Aproveitando aqui em 1 João, veja o que diz aqui no capítulo 2.
aqui em 1 João capítulo 2, dos versos 15 ao 17. Então aproveite aí que você já abriu a Bíblia nesta parte. Vamos ler. Diz assim: Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então nós temos aqui essa declaração de que aquilo que é do mundo, o que o mundo está seguindo, a visão do mundo, o raciocínio do mundo, aquilo que a maioria está acariciando, defendendo como sendo verdade, você tira nessas palavras. Hoje nós temos um grande movimento de união. Nós chamamos isso de ecumenismo, a união de todas as igrejas. Mas na verdade isso se estende para todas as religiões monoteístas ali da Palestina, dos judeus, ali do Oriente Médio, do Islã, né? O islamismo, como as religiões pagãs do Extremo Oriente. Então está havendo um grande sincretismo religioso e todos estão dando as mãos, estão falando de paz e amor, mas acontece que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 1 ao 3, ali diz: quando andarem dizendo, uma referência agora ao tempo do fim, o tempo em que estamos vivendo, quando andarem dizendo paz, paz, então lhes sobrevirá repentina destruição. Veja, o mundo está falando de união, de paz, de amor, cumprindo as palavras lá de Tessalonicenses, escrita pelo Paulo, inspirada por Deus. Então, essa paz que estão pregando hoje em dia está debaixo da condenação de Deus, porque é o exército de Satanás que está unindo a unidade na diversidade, não procede de Deus. Todos devem se afinar com a vontade de Deus, conforme nós já temos citado aqui, para que realmente haja uma unidade sólida e verdadeira. E volto a dizer, isso está muito bem descrito ali por Jesus, na sua oração sacerdotal, em São João capítulo 17. Fora isso, a unidade é uma ficção, é uma falácia, é uma unidade tênue, não é uma unidade verdadeira. Mas Satanás está pegando todos esses grupos para formar um exército. Hoje nós não vamos passar aqui os textos que diz qual realmente será a reação dessas pessoas que estão se unindo no exército de Satanás. Mas Satanás ele tem uma unidade na diversidade. O importante é você entender que só de olhar este programa de união no mundo, você já percebe que aí está se pregando o erro. Você pode ficar confuso, não, mas o pastor da minha igreja, o líder aqui que dirige a nossa comunidade cristã, eles falam que nós temos que aceitar todo mundo, estar unido com todo mundo. No entanto, se ele está defendendo essa tese, ele está pregando um falso amor. Não pense que essa minha declaração é uma pregação de racismo, de orgulho, uma mensagem de ódio. Eu tenho aqui uma declaração de Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral das Nações Unidas. Ele lançou um projeto que vai entrar em vigor agora, ou vai ser ainda votado agora no mês de agosto, e o projeto tem como título Pacto Global contra o Ódio Digital. Antônio Guterres, como secretário da ONU, ele está fazendo a propaganda deste projeto, Pacto Global contra o Ódio Digital. O que ele quer dizer sobre ódio digital? É pessoas que usam a internet para falar contra aqueles, ou contra a maioria, contra o poder vigente, aqueles que estão no poder, as autoridades, ou principalmente esse movimento sobre a união dos povos em todos os ramos, né, em todos os sentidos. Então, ele diz que quando alguém vier usar a internet para colocar uma posição contrária àquilo que o mundo está a defender, para ele é tido como uma visão de pessoas que têm preconceito, de pessoas que odeiam. Então, eles colocam assim de forma pejorativa aqueles que fazem parte de um grupo que diverge do mundo, né? Sendo que a Bíblia já nos alertou quanto a isso no tempo do fim. O Papa Francisco, ele diz que nós não devemos fazer proselitismo. Em outras palavras,
É um grande erro, é um grande mal quando alguém abre a Bíblia e tenta mostrar para qualquer pessoa que ela está errando. Mas acontece, se nós não fizermos isso, mostrar pela Bíblia o que Deus quer e abrir os olhos das pessoas, nós vamos, nós estaremos sendo participantes da sua perdição. Deus vai cobrar de nós o sangue daquela pessoa. Precisamos mostrar pela palavra de Deus, e Jesus falou ali, volto a dizer, São Marcos, capítulo 16, 15 a 16, ide e fazei discípulo a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A partir do momento em que o mundo está se unindo, achando que se falar a respeito da verdade é um crime, é declarado como uma atitude de ódio, de preconceito, então eles vão colocar leis proibindo a pregação da verdade e vai dificultar muito. E debaixo de condenações, debaixo de multas, de ordens de prisão e assim por diante, os cristãos no tempo do fim, os fiéis à palavra de Deus, terão que fazer a sua obra missionária e mostrar para as pessoas aonde elas estão errando. E volto a dizer, esta verdade deve ser mostrada até para a maioria de pessoas cristãs, evangélicos, pentecostais e chamados protestantes por aí, né? Pelo menos protestantes nominais, podemos até colocar assim, pessoas que realmente estão pactuando com o mundo e não estão vendo aonde isso vai dar. Mas o mundo está criando pensamentos de amordaçar esses que querem pregar a verdade. Isso me faz lembrar novamente o texto citado aqui, São João capítulo 16, 1 a 3. Chegará o momento em que eles vão até matar-vos, irão vos matar, achando que estão fazendo um bem a Deus. Começa primeiro com algumas leis de proibições, com alguma aversão àqueles que é tido como minoria e são tidos como provocadores da desordem. Aqueles que estão criando anarquia e estão querendo desarticular o programa de paz que o mundo está promovendo. Então esses são tidos como sendo pessoas erradas que precisam ser caladas, precisam ser silenciadas. E depois eles vêm com a ideia de agravar as punições, depois com multas, depois com apreensões, e finalmente chegará o momento, como está lá em Apocalipse 13, haverá até uma sentença de morte, cumprindo aquilo que Jesus falou, né? Daqueles que nunca quiseram aceitar a verdade. Desde o tempo de Abel, Caim se rebelou contra Abel, o seu irmão que estava de acordo com o coração de Deus, e matou aquele que estava de acordo com o coração de Deus. E há de se relevar aqui que Caim era religioso, Caim era sincero, só que ele não estava afinado com o coração de Deus. E isso é por conta própria, sua própria responsabilidade. Lá em Gênesis capítulo 4, Deus deixou bem claro isso. Se ele quiser fazer o bem, Deus estaria com ele ali. Mas mesmo estando ciente de que Deus não aceitava aquele procedimento, aquela oferta que ele fazia, daquele jeito que ele estava fazendo, Caim então resolveu se manter na sua maneira de religiosidade, na sua maneira de cristianismo, podemos dizer assim. E ele, naquela rebeldia, naquela atitude rebelde, ele chegou ao ponto de matar o seu próprio irmão, aquele que fazia certo. A Bíblia discorre, então, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, esse tipo de comportamento do homem. Aqueles que fazem parte de Deus, do exército de Deus, e aqueles que Satanás iria avolumar, iria dimensionar, iria fazer crescer a ponto de, no tempo do fim, toda a terra iria adorar a besta, o instrumento de Satanás aqui na terra, iria perseguir aqueles que fazem parte do povo de Deus. Por excelência, é esse o tema que o Apocalipse trata e procura termos ciência a respeito deste fato. E nós temos, então, essas orientações. Os homens, eles preferem a mentira, preferem o erro e vão perseguir aqueles. E é mais isso que nós vamos falar também, desse comportamento. Nós vamos falar nos encontros aí que daremos sequência a esses assuntos. O fato é que nesse exército de Deus existe essa atitude daqueles que preferem o erro, preferem o lado da carne, o lado do pecado, defenderem todos esses conceitos
que a carne, que o pecado, que o mundo defende. E é por aí que você vai tirar conclusão. O lado que está da maioria, portanto, é o lado que Deus já está condenando. Fica fácil você começar a visualizar aonde está a verdade. A verdade sempre estará do lado da minoria. Enfim, vamos ver aqui algumas partes do que diz lá dos livros que nós havíamos tirado, dando sequência ao assunto anterior, que nós lemos muitas declarações de estadistas com base nas orientações do Papa, das encíclicas papais, encíclicas socialistas, que está unindo o mundo num só propósito, num só pensamento, e para fechar essa união, tem tido muitas declarações de pessoas reconhecidas, pessoas célebres, renomadas pela sociedade aqui, e vamos ver as suas declarações em artigos e revistas, em livros que eles deixaram, e temos aqui uma de João Paulo II. Isso aqui é continuidade do que nós havíamos tratado no encontro anterior. João Paulo II escreveu um livro, Preocupação pela Condição Social. Então, nesse programa de socialização do mundo, nós temos essa declaração de João Paulo II, deste livro, na página 9. Diz assim: um eco fiel de contradições que tem séculos de idade na Igreja com respeito ao propósito universal dos bens no mundo de hoje. Nós deparamos com um sério problema de distribuição desigual dos meios de subsistência, que originalmente pertenciam a todos. Então veio a teologia da libertação, e Pio XI escreveu uma encíclica sobre o comunismo ateu e sobre a nossa época, quando uma miséria incomum acontecia. Então a teologia da libertação da Igreja Católica, desde 1891, que o Papa Leão XIII elaborou ali, a encíclica Rerum Novarum, depois tem mais de 20 encíclicas e muito trabalhada por todos os papas seguintes, inclusive o atual Papa Francisco, fala de que todas as suas ideias são tiradas do comunismo, dos livros de Karl Marx, do marxismo. E aqui ele fez essa declaração. Diz aqui ainda diz aqui nesse mesmo livro: o católico que não é revolucionário vive em pecado mortal. Então, o católico que não é revolucionário vive em pecado mortal. O termo aqui revolucionário é uma expressão, na verdade, tida muito ali por Lenin, quando foi instalar o marxismo ali na Rússia. E a revolução, tanto é que a bandeira da Rússia é vermelha, tendo um martelo e uma foice. O martelo é símbolo da classe operária e a foice símbolo da classe rural. E a cor vermelha da bandeira é símbolo da revolução. Mas a revolução ela só existe através do derramamento de sangue. E é por isso que a bandeira ali, que é uma ideia de revolução ali imposta na Rússia em 1917 por Lenin, então a bandeira foi escolhida como sendo da cor vermelha. E essa expressão usada aqui por João Paulo II, de reformas corajosas, tá? O católico que não é revolucionário, o católico que não é revolucionário vive em pecado mortal. Então essa ideia é tirada do marxismo, porque toda a ideia da Igreja Católica é tirada do marxismo. E nós vamos ver aqui que a ONU também, as suas propostas são todas embasadas através de secretários gerais que copiaram as ideias de Karl Marx, a ideia do marxismo ou do comunismo. No entanto, a Igreja não quer implantar o comunismo. Elas só querem tirar a essência do comunismo e implantar o fascismo. Nós já explicamos a diferença entre comunismo e fascismo. Caso você ainda não assistiu, só de repente para você não ficar tão curioso, a diferença básica entre comunismo e fascismo, podemos tirar a base nessa simples explicação. O comunismo tira todos os seus direitos. Direito de ir e vir, ficar e permanecer. Você não tem voz nenhuma, você não tem direito nenhum. Você, na verdade, é propriedade exclusiva do Estado. O fascismo, na verdade, não é tão diferente desse tipo de controle das pessoas. O fascismo também controla nesse sentido, mas só que
tem uma ligação, ou seja, tem algumas ideologias do capitalismo, porque o fascismo dá uma certa liberdade. Você pode ir à igreja que você quiser, você pode escolher a tua profissão, você pode morar aonde você deseja. Esses direitos são cerceados por Karl Marx, pelo comunismo. Mas o fascismo te dá esse direito, porque o fascismo do latim significa feixe, significa todos juntos. E o programa do governo para a direção do fascismo é fazer com que você se sinta bem ao mesmo tempo que você é controlado. É uma democracia, é um regime totalitário disfarçado de democracia. Isso é o fascismo. Então é isso que a Igreja Católica pretende no seu governo, e muitas pessoas ficam assustadas, dizendo, olha, vai ser implantado o comunismo, mas não é isso. Você ainda vai ter uma certa liberdade, mas vai ser controlado pelo governo, e muito daquilo que faz a grande diferença com as massas, com a maioria, principalmente com o Estado, tudo aquilo que faz uma grande diferença do programa do Estado vai ser imposto como lei para todo o indivíduo. Nesse sentido, a pessoa perde o seu individualismo e deve viver para o programa do Estado. E nós temos então, aqui o Papa João Paulo II ainda diz lá, eu não vou ler aqui, é muitas coisas que tem para ler, o nosso tempo está avançado, você me perdoe, eu vou ler o que foi dito, sem citar de onde vem a origem, né, os livros que citam esses textos. Por que eu não vou citar? Porque alguns nomes aqui estão em inglês. E se eu pronunciar o meu inglês, se você já assistiu os vídeos anteriores, você vai dar risada, porque eu não tenho nenhum tipo de capacidade. A minha pronúncia do inglês é uma comédia, de dar risada. Então eu vou evitar aqui, porque eu sei que eu não vou conseguir citar esses nomes em inglês que fazem referência aos livros que eu estou citando aqui. Mas são livros, são matérias, são declarações de muitos homens, e aqui essa de João Paulo II que diz assim: a Igreja não hesitará em defender destemidamente a causa justa e nobre dos direitos humanos. Ela apoiará as reformas corajosas que levam a uma melhor distribuição de bens, incluindo os bens terrenos como educação, saúde, moradia e assim por diante. Então, a Igreja está trabalhando junto com a ONU e todos os grandes homens de peso, homens do topo, liderança das massas, todos eles estão falando a mesma linguagem para mexer em todas as facetas humanas, na educação, no trabalho, na economia, na moradia e assim por diante. Ainda diz, do mesmo livro, nós nos convencemos de que a teologia da libertação não é apenas oportuna, mas útil e necessária. Então aqui, a teologia da libertação, da Rerum Novarum, que eu citei, ela fala que você não deve ter propriedade privada. Nesse próximo programa de governo global, você vai perder o direito sobre a sua propriedade, desde que o Estado ache por bem distribuir as suas terras para outras pessoas. Também, não só os sem terras, mas os sem tetos também. Se achar que você deve participar a sua casa, o seu patrimônio, o sem carro, com outras pessoas, todos os bens também servem para ser distribuído para todas as demais pessoas que se confirmar que ela não tem. Então, tudo isso deve fazer parte do programa e está ali na teologia da libertação, desde a Rerum Novarum, é defendido pelos papas, e os grandes homens do mundo estão defendendo essa visão. Também defende a visão, além do fim da propriedade privada, defende a visão de que as nações devem deixar de defender a sua soberania nacional, as suas fronteiras. O Papa Francisco repete a frase que as nações não devem construir muros como no passado acontecia, mas sim construir pontes. E é por isso que está o mundo se mobilizando para blocos econômicos. A riqueza de uma nação ali no meio daquele bloco deve ser distribuída para as outras nações, deve participar a riquezas. É por isso que a Inglaterra fez resistência, fazer parte da União Europeia, porque não queria abrir mão da sua soberania nesse sentido. Mas não há como fugir deste programa. O mundo todo, na Europa, na América do Norte, América Central, América do Sul, na Ásia, na África, todos eles estão endossando as cartilhas do Papa, as encíclicas do Papa, a ONU e todos os organismos
de âmbito global estão forçando esta agenda. Diz ainda o seguinte, é, no livro no livro da Igreja Católica: as circunstâncias complexas em nossos dias tornam necessária para que a autoridade pública intervenha com mais frequência nas questões sociais, econômicas e culturais. E aqui eles estão empurrando para que essas exigências de distribuição de bens, de propriedade e tudo mais, do socialismo, sejam impostas por autoridades políticas, né? Então as autoridades devem impor isso como lei. Diz aqui no jornal de São Francisco Chronicle, no dia 3 de maio de 91, o Papa pede uma nova ordem mundial. É lógico, é ele que vai liderar o programa, fazendo cumprir o que está lá no livro do Apocalipse. É ele o agente que vai ser adorado no final de todas as coisas. Adorado como reconhecido, como sendo o homem que vai solidificar a paz entre todos os povos. E diz aqui ainda de um jornal americano, e diz assim: o desejo que a humanidade tem pela paz pode ser realizado somente com a criação de um governo mundial. De todo o coração, eu creio que o presente sistema do mundo, de nações soberanas, somente pode levar ao barbarismo, à guerra e à desumanidade. E somente a lei pode garantir o progresso para uma humanidade civilizada e pacífica. E aqui está colocando esse artigo, que foi uma declaração de Albert Einstein. Então Albert Einstein, ele fez esse pronunciamento, essa visão de que o mundo precisa de uma autoridade mundial. Enfim, nós temos falado isso nos encontros anteriores. Não deixe de assistir, porque ali vai te esclarecer melhor ainda como que isso tem funcionado. Se você ainda não assistiu, você vai entender melhor isso. Estou só dando uma sequência ao que já foi falado. Aqui também tem uma outra declaração de um ex-secretário da ONU. Ele diz assim: aqueles que defendem uma federação mundial exibem diante de nós a visão de uma humanidade unificada, que vive em paz, sob uma ordem mundial justa, e o coração do seu programa é uma lei mundial. E isso é passível de ser alcançada. Então, eles tiveram esse intento, esse propósito. Diz aqui uma outra declaração a respeito desses líderes da ONU. Aqui fala de um tal de Alger Hiss, tornou-se o secretário-geral das Nações Unidas, depois do estabelecimento desta instituição. Em 16 de abril de 1945, nesta edição da revista Time, ele foi chamado de um dos jovens mais brilhantes do Departamento do Estado. Sim, foi Hiss e Joseph E. Johnson que escreveram a maioria das propostas iniciais das Nações Unidas, tendo como modelo a Constituição da Rússia e o Manifesto Comunista. É isso que nós falamos, de como que o mundo por que o mundo está se socializando, está parecendo pender para o lado do comunismo. Mas é porque todos os secretários da ONU, eles se embasaram neste programa do Manifesto Comunista. E diz aqui uma outra declaração de um homem que faz parte do grupo Bilderberg. Ele declarou assim: a criação de uma ordem mundial autoritativa é o último objetivo que nós devemos perseguir. Então, o propósito final desses grandes homens do topo é a união de todos os povos, de todos os governos. Charles de Gaulle disse: as nações devem se unir em um único governo, ou perecerão. Se não me falha a memória, ele foi o presidente da França na Segunda Guerra Mundial, e ele foi um que fracassou com a investida dos nazistas ali no território francês. No acordo com Hitler ali, ele fracassou em ser muito flexível nas suas declarações. Aqui temos uma outra posição de um outro livro que diz assim: Trigueri, o primeiro secretário-geral das Nações Unidas, era um membro elevado do Partido Trabalhista Social Democrático da Noruega, que era uma espécie de ramificação terceirizada comunista internacional. Então veio este homem, Dag Hammarskjöld. Ele foi o segundo secretário-geral. Ele era um socialista sueco que abertamente defendia políticos comunistas. E então veio o Tante, o terceiro secretário-geral, que era marxista.
Então, nesse relatório aqui, você vê que todos os secretários gerais da ONU, todos eles comunistas, amantes do comunismo. E não é de admirar por que o mundo está pendendo para esse lado, sendo que a ONU tem 197 países, membros da ONU hoje em dia, e eles se reúnem ouvindo palestras, ouvindo as declarações, ouvindo aquilo que as regras do comunismo, né, os ensinos do comunismo propõem para que seja colocado em prática nos países. Então, eles estão colocando na cabeça de todos os estadistas do mundo todo, nesses encontros da ONU, a importância de todos se unirem. Aqui também temos o primeiro secretário-geral da ONU, aquele que já mencionamos, o Tante, o último mencionado aqui no texto acima. Ele disse o seguinte: os federalistas mundiais defendem diante de nós a visão de uma humanidade unificada, vivendo em paz, debaixo de uma ordem mundial. O coração deste programa, uma única lei mundial, é realista e passível de ser alcançada. Então, eles acreditam que isso pode realmente dar certo e eles vão trabalhar e têm trabalhado nisso. Tem lá no YouTube, você coloca em letras maiúsculas ali o título Papa sugere um líder mundial, nova ordem mundial. Então essa frase em letras maiúsculas, você vai ver um documentário a respeito, né? O Papa Bento XVI, lá depois da crise subprime, da crise imobiliária, ele lançou a encíclica Carita in Veritate e fala que o mundo precisa de um governo único, uma economia única, aproveitou a crise para fazer as pessoas abraçarem esta causa. E diz aqui da Fundação Gorbachev, uma matéria que eu vou ler aqui. Nós vamos acabar tendo um governo mundial. Isso é inevitável. Vai haver conflito, coerção, mas depois consenso. Lembra a bandeira vermelha, símbolo de revolução, símbolo de derramamento de sangue? Ele colocou aqui nessas palavras. Mas ele continua: isso tudo vai fazer parte do que é necessário para dar origem à primeira civilização global. Philippe Jessup, né, que foi membro da Corte de Justiça Mundial, ele escreveu aqui: eu acredito que a soberania nacional é a raiz de todos os males. Diz aqui ainda uma outra matéria. Nós afirmamos que a economia de todas as nações é um tecido sem rupturas. Nós, membros das Nações Unidas, solenemente proclamamos a nossa determinação unida de trabalhar urgentemente para o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional. Uma nova ordem mundial, ela tem que ter como carro-chefe a economia. Eles devem começar a trabalhar com a economia. Depois nós vamos falar, não hoje, no outro encontro que faremos por aí, nós vamos falar como que essa economia está se centralizando num tipo de poder através da moeda digital, da carteira de identidade digital e assim por diante, através dos bancos centrais ao redor do mundo, como que eles vão trabalhar nessa economia para que possa efetivar o programa realmente da união do mundo, da nova ordem mundial. Mas isso falaremos ali para frente, no outro encontro. Diz aqui uma outra declaração de um outro livro. Uma completa mudança na ordem econômica e financeira é imperativa. Veja, tudo visões de que deve haver, de qualquer modo, a união de todas as nações para a nova ordem mundial. O segundo manifesto humanista declara: nós deploramos a divisão da humanidade em termos nacionalistas, ou seja, cada nação defendendo a sua bandeira, o seu propósito, a sua soberania. Então ele diz que eles deploram isso, eles acham deplorável. Nós alcançamos um ponto de mutação na história humana, no qual a melhor opção para transcender os limites da soberania nacional é avançar em direção à construção de uma comunidade mundial. Já o líder espiritual do passado, da década de 90, o hindu Sri Chinmoy, que foi sacerdote da ONU, ele disse assim: as Nações Unidas são o caminho para a unidade que nos leva até a unidade suprema. É como um rio que flui em direção à fonte derradeira. E as Nações Unidas se tornam para nós a resposta para o sofrimento humano, para a escuridão do mundo. A visão interna das Nações Unidas é o dom supremo. Então aquilo que as Nações Unidas
tem para o mundo de unir todos os poderes e todas as pessoas é a solução para que o mundo prospere. Dalai Lama, ele acrescentou: na esfera das relações internacionais, um sentido de maior responsabilidade compartilhada é especialmente necessário. Hoje, quando o mundo está se tornando cada vez mais interdependente, os perigos de comportamento irresponsável aumentaram drasticamente. Ou seja, quando uma nação prefere agir defendendo a sua própria soberania nos dias de hoje, o unilateralismo, a sua bandeira, o seu exército, a sua política, a sua economia. Quando uma nação se isola na atual realidade, isso é uma atitude irresponsável e isso causa efeitos nas demais nações, porque todas as nações se uniram em todos os temas, e aqui Dalai Lama coloca desse jeito. E ele conclui: a menos que percebamos que agora nós somos parte de uma grande família humana, nós não podemos ter esperança em relação à paz e à felicidade. Então, Alice Bailey, que é a mentora da ONU, né? As mensagens espiritualistas da ONU vêm todas da cartilha de Alice Bailey, aquilo que diz respeito ao espiritualismo. E ela diz assim: a nova religião mundial deve se basear nas verdades que têm sobrevivido ao teste dos séculos. Elas estão constantemente tomando forma no pensamento humano, e por elas as Nações Unidas trabalham. Uma mulher extremamente espiritualista defendendo essa união que estamos considerando aqui. Agora, rapidamente, sem perder tempo, vamos passar a alguns tópicos das Nações Unidas a respeito da educação. Muitas pessoas ficam preocupadas: nossa, como a educação sofreu drasticamente a sua maneira de desenvolver princípios, valores para os alunos, como que a educação mudou em relação a épocas passadas. Você vai entender a partir de agora, através dessas declarações dos membros da ONU, que eles têm a Unesco, que é um órgão da ONU, que defende a educação para o mundo todo. Então nós temos assim: o mundo não vai mudar e não haverá paz se não houver uma nova educação. Então o Tante, que foi secretário da ONU, que escreveu isso. E diz ainda o Dr. Brooke Shilson, que foi um diretor mundial da saúde e faz parte da ONU também. Ele diz assim: para conseguir um governo mundial, é necessário remover das mentes dos homens o seu individualismo. Veja como aqui ele vai colocar muito a palavra remover. Tem que deletar o individualismo. O homem deve pensar sozinho para conseguir uma nova ordem mundial. E ele continua: deve remover a sua lealdade das suas tradições familiares e deve remover o patriotismo nacional e os dogmas religiosos. Então, tudo aquilo que tem se aprendido de valores, de princípios da família, na escola, e tudo que foi ensinado no passado, deve ser deletado e colocado novos conceitos atuais sobre socialização, sobre a nova ordem mundial. Diz assim Robert Miller, que ele escreveu o Currículo do Centro Mundial, e ele é também da ONU, Robert Miller. Ele é um mentor da ONU, ali como um pastor, um bispo, orientador religioso. E ele diz assim: nós precisamos incutir nas nossas crianças uma cidadania global, crenças centradas na terra, valores socialistas, uma forma de pensar coletiva para que elas se tornem a mão de obra para o século XXI. Então eles trabalham sempre na educação, criando uma nova geração que vai fazer com que a nova ordem mundial, através desses novos alunos, possa realmente se concretizar. Ainda Robert Miller diz assim: no nível mundial, as Nações Unidas adotaram uma estratégia de desenvolvimento econômico mundial, alimento e agricultura mundial, um plano de saúde mundial, um plano de alfabetização mundial e um plano de indústria mundial, e assim ele prossegue. Então, as Nações Unidas têm um plano para todas as áreas sociais deste planeta. Tudo que envolve os seres humanos, quer no trabalho, quer na educação, quer na cultura, quer na religião, quer na política, na economia, quer na ciência, quer no aspecto bélico, militar, em todas as áreas. A ONU tem propostas que levam todos a se socializarem
nos 4 pontos da Terra. E também tem um programa, um órgão da ONU, que é conhecido como a CIECOS. E esse órgão apareceu no ano de 1969. E diz assim, da CIECOS, uma declaração que foi postada no New York Times. Diz assim: é a posição do CIECOS que o controle de natalidade deveria ser disponível a todos, inclusive aos menores, que devem desfrutar dos mesmos direitos de acesso livre e independente ao controle de natalidade que das demais pessoas. Bem, até aqui não tem nada de mal. As crianças, desde a tenra idade, devem ser conscientizadas sobre a importância do controle de natalidade. Até aí, tudo bem, mas olha só a proposta que eles têm para que isso possa realmente acontecer, o controle de natalidade. Diz assim, continuando o mesmo assunto: é a posição das CIECOS que o uso de materiais sexuais explícitos, às vezes chamados de pornografia, pode servir a uma variedade de necessidades importantes na vida de inúmeros indivíduos. Você pode estar perguntando por que será que começou as escolas a desenvolver cartilhas que erotizam as crianças e mostram o amor livre, professores sendo incentivados a dar esse tipo de educação nas escolas, de o amor liberado de qualquer forma. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você sabe como tem funcionado. Por que isso começou a ser defendido e começou a valorizar muito a homossexualidade, né? As pessoas devem, praticamente eles empurram, através de novelas, os meios de comunicação, de entretenimento, né? Novelas, filmes, noticiários, enfim, em todas as áreas de comunicação, parece que se dominou o interesse para que as pessoas abracem pessoas do mesmo sexo, que como se fosse até um mal a escolha de ser hétero e o homos, a homogeneidade, né? A igualdade do sexo é uma coisa mais nobre do que o casal hétero, né? Então, por que foi defendido mais para esse outro lado do que em diferença daquilo que era antes, o casamento hétero entre homem e mulher? Por que foi tão empurrado na educação esse tema? É para justamente para que se diminua o número de nascimento de pessoas, entre outras coisas, evidentemente, né? Aqui está um propósito de acordo com a apresentação da ONU. Erotizar as crianças fazer com que elas tomem consciência, evidentemente, dos cuidados, né, para doenças transmissíveis, né, através do sexo, mas também para que elas sejam conscientes de que elas podem crescer abraçando um par do mesmo sexo para evitar que haja nascimento de outros filhos, e assim a sociedade defende esse novo tipo de comportamento sexual, de casamento. Então isso é colocado em leis, né? Em 2015 foi aprovado nos Estados Unidos o casamento gay, no Brasil também já foi aprovado o casamento gay, e assim está no mundo todo, mas vem lá da ONU. É uma cartilha que é para que haja controle de natalidade. Não venha a surgir muitos filhos, e aqui eles arrumaram esta saída para este problema. Temos aqui, procure lá no YouTube, em letras maiúsculas também, aqui, o nome Cartilhas Escolares para Erotizar Crianças, pedofilia, Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Então aqui é um título, eu nem sei se já tiraram essa matéria do ar, mas porque está havendo aquele PL 2026, né? Se você fala alguma coisa que desentoa da maioria, conforme Antônio Guterres colocou aquele projeto, né, o projeto do Pacto Global contra o ódio digital, então as pessoas estão tendo mais direito de colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, a liberdade de se expressar. Então, se divergir da maioria, é amordaçado, é silenciado, é cortado do YouTube. Então nós evitamos aqui, eu não sei se aqui já foi tirado este documentário, mas está lá. Eu tirei, na época ainda funcionava. Temos um outro pensamento que diz assim: quando se destruírem o amor, a pátria e o patriotismo, é que será dado o primeiro passo na educação da criança para a cidadania mundial.
Então não se deve valorizar na educação, a ONU, isso aqui são líderes da ONU que pronunciaram isso. Não se deve colocar na educação, nas cartilhas, nos livros de história para os alunos, aquela 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 ideia de que deve valorizar a pátria, deve valorizar a bandeira. Eu, quando estudava nos primários, numa escola municipal em São Paulo, eu acho que quem viveu na década de 70, principalmente na década de 70, que foi a época que estava no primário, então as pessoas devem ter tido essa experiência se viveram na mesma época. Nas escolas, nos pátios, antes dos alunos entrarem nas salas de aula, eles eram colocados em ordem, em fila, todas as salas de aula em fila ali no pátio, e eles hasteavam 4 bandeiras: a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado, a bandeira, a, a bandeira da cidade e a bandeira da escola. E se cantava o hino do Brasil e se cantava o hino da bandeira. E depois que fazíamos esse cerimonial em fila andina, né? Todos, em fila indiana, né? Fila indiana, todos entravam na sala de aula de forma ordeira e tinha aqueles princípios, aqueles valores, amar a pátria, amar a nação, e assim funcionava. E depois deixou de existir isso. Você deve ter notado que não se canta mais o hino nacional, não se canta mais o hino da bandeira, não existe mais o apoio nas escolas. A educação não apoia mais o nacionalismo. Por quê? Isso vem da ONU. É um programa da ONU deixar de valorizar a soberania nacional, os interesses da nação, e começar a falar daquilo que é de interesse para o mundo todo, das outras nações, derrubando fronteiras. Ainda diz aqui no mesmo livro o seguinte: na sala de aula, com criança com menos de 13 anos de idade, quando a criança entra na escola, a sua mente já foi profundamente marcada, e marcada de forma prejudicial pelas influências anteriores, geralmente acontecida no lar. O lar, então, infectou a criança com seus ensinos, e assim eles querem tirar da cabeça das crianças os valores que os pais passaram para os seus filhos. Aqui na página 8 do mesmo livro, nós lemos assim: o jardim da infância tem um papel significante a desempenhar na educação das crianças. Não somente ele pode corrigir a muitos dos erros aprendidos no lar, mas também pode preparar as crianças para que elas se tornem membros com idade de 7 anos de um grupo de sua própria idade e adquira hábitos para se tornar membro da sociedade mundial. Então, eles querem que o mais cedo possível, inclusive até isso houve na transformação da educação. Aqui colocou 7 anos, mas lá na Inglaterra eu ouvi dizer que crianças com 4 anos já estão indo para a escola, para as creches, e é pela lei do governo, para que assim deve funcionar desde a mais tenra idade, mesmo sendo ainda bem crianças. O governo exige que os pais coloquem assim nessas escolas para que tire os conceitos que os pais colocam na cabeça das crianças, para que elas permaneçam mais tempo em convívio com a sociedade, em convívio com a maioria, e aprendam os valores em termos globais do que aquilo que se ensina debaixo de um teto em um lar. Na página 58 do livro Guia para os Professores, nós lemos também o seguinte: como nós já optamos, é frequentemente a família que infecta a criança com o nacionalismo extremo. Portanto, usem os meios descritos anteriormente para combater as atitudes da família. A família, então, é tida como um veneno para os jovens, para as crianças. Ainda no volume 5, na página 11, nós lemos: em nossa opinião, a história e a geografia deveriam ser ensinados nesta idade, como história e geografia universais. O estudo da história levanta problemas de valor, e seria melhor que nós o adiássemos, até que o aluno seja livremente dos preconceitos nacionalistas que no presente impregna os ensinos da história. Em outras palavras, a visão aqui é que se você coloca ensinos de histórias, ou passa a ensinar história, o que aconteceu no passado para os alunos, quando eles entram na escola, você, na verdade, está ensinando preconceitos, porque diverge da ideia atual de que não deve uma nação defender as suas fronteiras, os seus interesses. As nações, hoje em dia, devem defender os interesses globais, aquilo que diz respeito ao mundo. E se você começa a ensinar
desde o princípio na educação o aluno sobre como se pensava no passado, talvez você vai estar colocando na mente desse aluno a ideia de preconceito. Ele pode achar bom, pode achar que isso é o certo, e assim ele fica envenenado. E aqui a proposta é deixar ele crescer com os conceitos socialistas que é ensinado hoje, para que lá na frente, depois, ao estar amadurecido assim, ele aprenda então sobre o que aconteceu no passado. Enfim, todas essas visões de largar a nação, a soberania, deixar de cantar o hino da pátria, deixar de honrar os interesses da nação em que se vive, tudo isso está sendo jogado por terra, mas é da cartilha ou das cartilhas das encíclicas do Papa, que a ONU e todos os organismos de cunho global que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, a OMS, a OMC, o Fórum Econômico Mundial e assim por diante, todos esses grandes organismos de peso ao redor do mundo, que fala mais do que tem mais autoridade que uma nação. Então todos esses organismos estão defendendo aquilo que é do interesse do Papa. As instruções primeiro vêm do Papa, dos escritos do Papa, e daí passa para esses outros organismos, e eles estão educando o mundo com esses conceitos de globalização. Eu termino aqui através do secretário da ONU antigo, Robert Miller, que foi aqui como um mentor espiritual. Ele declarou o seguinte: nós devemos esperar que o Papa venha antes do ano 2000 até a ONU. Isso foi na década de 90 que ele colocou, né? E fale com todas as religiões e espiritualidades deste planeta. E dê ao mundo a visão religiosa de como o terceiro milênio deveria ser um milênio espiritual. O milênio que testemunhará a integração e a harmonia da humanidade. Então, aqui ele declarou que é o homem que vai realmente consagrar a paz no mundo. O Papa Francisco, ele tem dito que aqueles que seguem a Bíblia, eles são fundamentalistas, e ele colocou num termo pejorativo, não o termo original que se aplicava a palavra fundamentalistas para os cristãos sinceros do final do século XIX nos Estados Unidos, que queriam defender a fé na Bíblia, que estava sendo ameaçada pelo evolucionismo, pelo mundanismo, pelo modernismo e tudo aquilo que estava do mundo querendo adentrar na igreja desde aqueles dias, no final do século XIX. Então surgiu um grupo que queria defender a palavra de Deus, e eles foram tidos como fundamentalistas, porque eles se fundamentaram na palavra de Deus para rebater aquilo que o mundo queria colocar dentro das igrejas. Mas hoje o Papa chama de fundamentalistas no sentido pejorativo, querendo comparar aqueles que querem seguir a Bíblia como sendo similar àqueles islâmicos terroristas. Eles são tidos como fundamentalistas das tribos xiitas, né? Que eles colocam explosivos no corpo e matam milhares de pessoas no ônibus, no shopping, e eles se apegam à letra, e eles têm a mente fechada, e eles não aceitam acordo, e para eles, então, aquela atitude de terror que eles praticam é tida como fundamentalistas, se apegam à letra e não abrem mão daquilo. E essa comparação do Papa Francisco aos que querem se apegar aos ensinos da palavra de Deus, ele classifica como sendo tão terroristas como esses xiitas que se explodem por aí. Eles são fundamentalistas. E ele chegou a dizer: o fundamentalismo é um veneno. Estraga o programa do ecumenismo. A palavra ecumenismo, que é a união de todas as religiões, do grego é oikumene, que significa aquilo que é do mundo. E Deus havia dito: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Através de João foi dito isso. Enfim, nós temos esta situação em que nos encontramos. O mundo está se enlaçando, dois exércitos, começou com dois lá no início da história, Abel e Caim, e o Apocalipse, depois de todos os históricos da Bíblia, o Apocalipse termina mostrando esses dois exércitos, a grande Babilônia e aqueles que fazem parte do povo de Deus. A partir do próximo encontro, então, nós vamos explicar melhor no que consiste essa grande cidade denominada como Babilônia, ali no livro do Apocalipse. Você vai entender, então, através do próximo encontro, o que é esse sinal de Caim que você encontra ali
no livro do Gênesis. E nós vamos tratar desse assunto no próximo encontro. Por hora, o nosso tempo já está escasso. Eu agradeço de coração você por ter nos acompanhado. Que Deus possa estar com você e não perca o nosso próximo encontro. Pense nisso e fique com Deus.